Bom, mais uma vez eu quero falar aqui de um psiquiatra que já faleceu, que foi professor em Viena, foi professor nos Estados Unidos de psiquiatria e que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é uma pessoa os seus escritos me influenciaram muito. A minha visão de vida passa muito pelas coisas que o Viktor Frankl falava e preconizava, né? Obviamente que eu não me baseio só nele, eu até misturo, eu sou um verdadeiro gênio na mistura das coisas, porque eu pego uma coisa aqui, outra ali e junto tudo. Eu adoro fazer isso. Mas ele é um dos componentes da minha personalidade, por assim dizer, né? E o Viktor Frankl foi um psiquiatra que passou por campos de concentração. Ele foi preso quando ele era bastante jovem, preso por aquele motivo que todo mundo entende, que é perfeitamente normal, e que é o fato de ser judeu, né? Porque assim, o fato de ser judeu naquela época fazia com que se prendessem essas pessoas, né? O Hitler tinha o sonho dourado da vida dele de fazer com que existisse uma raça extinta, que eram os judeus. Então ele queria matar todos os judeus, né? E ele simplesmente, ele e toda a equipe dele, bolaram uma industrialização da morte. Nunca tinha havido isso no mundo, mas ele industrializou a morte, uma linha de produção de morte, né? Começava prendendo as pessoas nos campos de concentração e depois tirando tudo delas, fazendo alguns trabalharem e outros já iam direto para a morte, e todos acabavam morrendo, né, quando não serviu mais. E assim ele achava que ia acabar com uma civilização, né, uma raça. Seria, eu lembro que quando eu estive em Praga, eu fiquei muito impressionado, porque o bairro judaico de Praga não foi destruído, apesar da cidade toda ter sido bombardeada, aquele bairro judaico não foi. E o verdadeiro motivo pelo qual não foi destruído pelas tropas alemãs é que era exatamente para ser um museu da raça extinta. Uma coisa fantástica, né? Dá para entender aonde chega a mente humana, né? Muito bem. O Viktor Frankl foi preso, mandado para o campo de concentração. Ele passou por uns 3, e nesses campos de concentração ele era um cara forte, né? Ele era um cara bem de físico muito bom, porque inclusive ele era alpinista, né? Ele tinha um hobby de ser alpinista, né? E ele ficou famoso porque ele conseguiu sobreviver aos campos de concentração. Ele conseguiu sobreviver até porque quando o último campo onde ele estava foi invadido ia ser, na verdade, invadido pelos russos, né, que estavam chegando lá na guerra. Os alemães convenceram os prisioneiros de que os russos iam triturar todos eles. Então colocaram todos os prisioneiros dentro de caminhões, e esses para levar para um lugar seguro, segundo eles. Esses caminhões tinham um escapamento voltado para dentro, e as pessoas todas morreram intoxicadas por esses canos de escapamento, pelo que saía pelos. Mas ele não, porque ele tinha, durante o tempo que ele ficou no campo de concentração, ele conseguiu, assim, papeizinhos que ele tinha, ele conseguiu escrever muita coisa. E aí ele lembrou que ele esqueceu isso, né? Porque ele também estava no caminhão, aí ele deu um jeito de escapar do caminhão e pegar os escritos dele. E nisso o caminhão foi embora, ele até achou que, putz, agora ele estava perdido mesmo, porque
ele tinha a chance de, entre aspas, de viver, com os alemães tão bonzinhos em fugir com ele, e lá vinham os russos. Mas a verdade é que não aconteceu nada disso. Ele saiu do campo de concentração e ele acabou levando a vida dele como professor de Viena, como professor de psiquiatria de Viena. Ele toma uma decisão de... Ele tinha muito convite para sair de Viena, mas ele toma uma decisão de ficar em Viena, né, porque a família estava lá e ainda tinha algumas pessoas da família e ele se sentia enraizado lá, então ele sempre ficou em Viena, mas ele deu muita aula nos Estados Unidos e criou o que chama-se a terceira escola de psiquiatria, que é a logoterapia, que é baseado no sentido de vida. Bom, por que eu lembrei do Viktor Frankl? Porque eu fui convidado para uma banca de mestrado, e nessa banca de mestrado o assunto era o Viktor Frankl e uma proposta de análise de um filme que passou há muito tempo atrás, que muita gente vai lembrar, que chama-se A Vida é Bela, do Roberto Benigni, e que eu detestei esse filme. É um filme que ele ironiza de alguma forma, ele brinca com a vida no campo de concentração. Mas eu não quero me detalhar no filme porque é muito longo. E eu quero falar do Viktor Frankl. E aí, para isso eu tive que ouvir, eu me propus a ouvir, na verdade, uma série de entrevistas que tem no YouTube com ele, porque ele morreu não muitos anos atrás. E ele falando das teorias dele e falando do que ele acreditava e das experiências dele de campo de concentração para jornalistas do mundo inteiro. Tem um monte de... Tem até um site na internet que um neto dele criou para contar todas as coisas que ele pensou e tudo que ele viveu e tal. Muito interessante, muito mesmo, né? E aí eu comecei a ouvir ele e ele bate na tecla do sentido de vida, né? É isso que ele fala que o Freud falava do inconsciente, das teorias da busca do prazer. E ele achava que isso já era uma coisa mais antiga, que diante da barbaridade que foi a guerra, da barbaridade que foi essa indústria da morte, as pessoas começaram a se perguntar pelo sentido de vida, o que elas faziam nesse mundo, né? E ele foi por essa linha. Muito bem, isso mexeu, ouvir o Viktor Frankl mexeu bastante comigo. Eu acho que eu passei umas 2 semanas assim pensando muito nesse assunto e até um pouco angustiado, né? Angustiado pensando porque isso te obriga, ouvir ele falar, te obriga a pensar o que você fez na vida e o que você tem feito na vida, né? E o Viktor Frankl, ele fala dessa necessidade de você ter um objetivo, de ter de ter um alvo da vida, um sentido da vida, que ele diz que você consegue isso no trabalho, no amor, e você consegue também quando você transcende as pessoas para ver o mundo, para ver o que acontece no mundo, para ver a interação com outras pessoas, o quanto você faz parte do mundo. E quando você sai dessa coisa de só pensar o psíquico e o psíquico e o físico, e transcende no sentido de ver uma coisa que sai dessa realidade,
né? Alguma coisa espiritual. Porém, o Viktor Frankl nunca foi um cara religioso, ou se foi também nunca se declarou, tá certo? Ele até falava que duas coisas não se fazem em público, né? Nem sexo e nem se fala da intimidade das pessoas. Mas mexeu muito comigo nesse sentido, porque eu fiquei pensando tudo que a gente fez, e aí eu pensei muito nessas pessoas que vêm ao consultório e que não têm essa, que perdem, vão perdendo esse olhar sobre a vida, vão se desiludindo, né? Vão se perdendo. E a pandemia levou muito a isso, né? A pandemia levou muito a gente a perder as expectativas de vida, perder os sonhos, perder a noção das coisas, né? De ficar muito concentrado no aqui e agora, sem poder olhar um pouco o futuro, sem poder ter um pouco de sonhos e um pouco de desejos e perder um pouco também essa capacidade que nós humanos temos de superação. A gente tem uma necessidade, eu acho, isso não é do Viktor Frankl, mas eu acho que a gente nasce com alguma coisa, assim como a gente tem uma imunidade, eu acho que eu já falei até isso em algumas das vezes aqui, a mesma coisa que a gente tem uma imunidade, a gente tem uma capacidade de resiliência, de superação, né? Eu fico muito admirado das soluções que as pessoas dão para as suas próprias vidas, não é? E como elas vão saindo do buraco. Mas a gente tem que resistir. E a mensagem que eu quero deixar aqui, que foi o que eu pensei todas essas semanas de angústia, é que a angústia não é tão ruim assim, porque ela faz a gente pensar, faz a gente tomar outra direção de vida, reprogramar a vida, né? Dar uma reviravolta nas coisas dentro do possível e mexer com essas coisas que o Viktor Frankl fala: amor, carinho, amizade, se envolver com o trabalho, se envolver com o sofrimento de todos. Eu acho que é essa mensagem que eu consegui ter para mim e quero passar para vocês, né? Nunca desistir. Existem soluções que às vezes não estão tão aparentes assim, né? A última palavra, respeito. As pessoas precisam se respeitar e entender que elas às vezes entram nos labirintos, mas elas vão achar a saída desse labirinto. Pelo menos eu espero que sim.